Fala pessoal, tudo bem? Magno aqui da GTEC Ilha, Climatização Elétrica. Eu recebi uma mensagem de um seguidor nosso que pediu para eu conversar um pouquinho sobre refrigeração comercial. Ele queria saber as principais diferenças da climatização para a refrigeração comercial. E aí, para responder, eu nada melhor do que fazer um vídeo. Então assim, o diagrama de refrigeração, de climatização, perdão, o pessoal já conhece, né? Vamos botar aqui, a gente tem um compressor, vou fazer bem básico aqui. Vem o compressor, aí aqui a gente tem o nosso condensador, aí vem aqui, a gente vai ter o nosso dispositivo de expansão, né? Condensador, dispositivo de expansão, aí aqui a gente vai ter o evaporador, e aqui a gente de volta para o compressor. Então assim, a gente tem esses elementos que o pessoal já conhece, né? Compressor, aí aqui a gente tem o condensador, aí aqui a gente tem o dispositivo de expansão, que pode ser eletrônico, capilar, etc. Aqui a gente tem o nosso evaporador e retorna o compressor, dependendo do sistema, né, colado ao compressor aqui, a gente tem um acumuladorzinho de sucção para poder receber esse líquido aqui, se o superaquecimento não estiver legal, receber esse excesso de líquido para evitar da quebra do compressor, né? Basicamente esse sistema aí é um sistema de climatização, né? E aí eu vou fazer um desenho bem simples agora, também, do diagrama de refrigeração comercial. E aí fica muito mais fácil de você visualizar, de você entender as principais diferenças e os principais componentes que a gente tem diferentes da climatização. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o mesmo compressor, tá? Eu vou botar aqui, ó, compressor. Só que aí eu já vou ter o primeiro dispositivo diferente. Saindo daqui a descarga do meu compressor, eu tenho aqui, ó, um separador de óleo. Esse separador de óleo, ele vai ser responsável por separar todo o óleo que está vindo junto com o fluido refrigerante e devolver ele para o compressor. E aí, quando a gente devolve, a gente vem, aí aqui você tem o filtro, aí depois do filtro você tem o visor, tá? Na maioria das vezes. E depois do visor, você vem e você tem um dispositivo aqui, ó, eletrônico, que regula o retorno, o nível de óleo do compressor. Ele vai regular o nível de óleo do cárter do compressor. Isso aqui é só a parte de óleo, né, de lubrificação do compressor, que já é bem diferente da climatização, porque a gente não tem esse sistema, né? Aí seguindo daqui, ó, nosso fluido refrigerante segue aqui, ó, para o nosso condensador, correto? Vou botar aqui, ó, nosso condensador. Nosso condensador vai condensar, papelzinho dele lá e tal, e aí nosso fluido refrigerante vai sair 100% líquido para o nosso acumulador, aqui, ó, nosso reservatório de líquido, que também, ó, é diferente. Esse cara aqui, ele serve para ele acumular todo o líquido gerado pelo nosso condensador, né? E garantir que para a nossa válvula de expansão, para o nosso dispositivo de expansão, a gente está mandando o fluido refrigerante, garantindo que sempre o fluido está chegando na forma de líquido, né? E eu tenho a quantidade de fluido suficiente para atender o meu sistema. Então, saindo aqui do meu reservatório de líquido, né? Muitas das vezes a gente vai ter um filtro aqui, ó, filtro. Aí depois do filtro, antes ou depois, eu gosto antes, eu tenho um visor de líquido. Aí depois do meu visor de líquido, eu tenho uma válvula de expansão. Não válvula, né? Vamos chamar de dispositivo de expansão. Tá? Pode ser uma válvula termostática, uma válvula eletrônica, tá? E aí, ó, depois disso, eu entro no meu evaporador. Esse aqui é meu evaporador, tal. Depois do meu evaporador, eu venho. Eu também vou ter um acumulador de sucção. Para todo esse meu superaquecimento, né, se eu tiver algum problema e migrar líquido do evaporador para dentro do sistema, eu vou proteger o meu compressor com esse acumulador de sucção. Então, tá? E aí esse cara aqui volta para o meu sistema. Outra coisa que está faltando, né, que eu não desenhei aqui, né, é isso aqui, ó. Deixa eu ver onde eu posso botar, filtro, vou botar aqui. Eu tenho uma válvula solenoide. Esse cara aqui, essa válvula solenoide, ela vai fazer o famoso pump down, né? O sistema de refrigeração, a gente não comanda diretamente o contator do compressor, o compressor para entrar. A gente comanda essa válvula solenoide. E essa válvula solenoide, ela fazendo esse corte, ela acumula todo o fluido refrigerante aqui no reservatório de líquido. Ele faz o sistema de pump down, né? O que acontece? Você fecha essa válvula e aí o sistema vai continuar mandando o fluido refrigerante para o nosso reservatório de líquido e aí a pressão de sucção começa a cair e esse cara desarma por baixo da pressão de sucção, tá? Outra coisa, aqui vamos supor que eu tenho uma válvula de expansão eletrônica, então eu vou ter um controlador aqui. Esse controlador, eu vou ter aqui um sensor de temperatura aqui, eu vou ter um transdutor de pressão, vamos lá, sinalzinho elétrico aqui, do transdutor de pressão, sinalzinho elétrico aqui do sensor de temperatura. Esses dois caras aqui é só para controlar o meu superaquecimento, tá?
E aí, esse cara aqui eu tenho uma serpentina, né? Eu tenho uma resistência de degelo. Quando esse sistema de congelados e resfriados nem tanto, mas o sistema de congelado, que a gente trabalha com a temperatura de evaporação abaixo de zero, a gente vai ter o congelamento da nossa serpentina. Então, o nosso controlador também ele vai controlar a temperatura ambiente da câmera através de um sensorzinho aqui, tá? Ele vai controlar também a temperatura final de degelo. Quando eu faço a degelo por temperatura, ele pega e monitora a temperatura do meu trocador, né? E aí, conforme a temperatura de ajuste do meu controlador, ele entra no degelo. O degelo ele pode entrar por tempo ou pode entrar por temperatura, que é o melhor, né? Por temperatura. E aí, esse controladorzinho aqui, botar o coilzinho aqui, ó. E aí, ele é responsável por toda essa lógica. E esse controlador é o que vai aqui, ó, mandar meu pulso para minha solenoide. Então, assim, quando esse controlador entende que essa temperatura aqui está elevada, o que ele faz? Ele abre essa solenoide. Eu não estou colocando aqui para ser status de alta, para ser status de baixa, que, assim, com certeza a gente teria que instalar, vamos botar aqui, ó, um KP15 aqui, ó, o lado de baixo está aqui, ó, o lado de alta está aqui. Aqui é um KP15. Então, para ser status de alta e de baixa. Então, assim, aqui eu monitoro a parte de baixa e aqui eu monitoro o lado de alta. Então, o que acontece? Vamos lá. Pressão status baixa, mais alta pressão. Então esse cara fica monitorando. Essa informação não vai para o controlador, mas esse cara aqui, que ele é o responsável pela parte de segurança, né, para ele manter o lado de alta na pressão correta e o lado de baixo na pressão correta. E aí, esse cara aqui que é o responsável por fazer o top-down. Por quê? O que acontece? Eu não falei que quem controla aqui é a válvula solenoide? Então, vamos supor que o compressor está em cima o tempo todo. O meu controlador, ele entendeu que vamos supor que a temperatura baixou muito, né? A temperatura baixou. E aí, quando a temperatura baixou, o que ele vai fazer? Ele vai fechar essa válvula solenoide aqui. Quando ele fechar essa válvula solenoide, ele vai interromper, né, o sistema frigorífico e ele vai começar o processo de pump down, né? O que é o pump down? Como eu te falei, ele vai pegar todo o fluido refrigerante do sistema e vai recolher para dentro do reservatório. Quando ele começar a fazer isso, né, a pressão de alta não vai disparar, não vai subir loucamente não, mas a pressão de baixa vai começar a cair, porque ele está recolhendo. É como a gente faz o processo de recolhimento lá na climatização, né? A gente não fecha a válvulazinha lá para poder recolher e a pressão começa a cair. Antes de entrar em vácuo, você, né, para o sistema, tudo. Quem vai parar o sistema vai ser o pressostato. E aí, quando a pressão começar a cair, o pressostato vai para o sistema e o sistema para. E aí, beleza. Mas como o sistema volta? Aí, vamos supor que a temperatura agora começou a subir, né? A temperatura começou a subir. O que o meu controlador vai fazer? Ele vai mandar abrir essa válvula solenoide. Quando ele mandar abrir essa válvula solenoide, lembra que o sistema tinha parado por baixa pressão? Quando ele abrir, né, todo o fluido refrigerante armazenado aqui, ele vai migrar para o sistema. E o meu lado de baixa, a pressão vai subir. Quando a pressão subir, eu vou subir acima do set point de desarme. E aí, quando eu passar do set point, o meu sistema ele vai voltar a funcionar. E aí o ciclo continua novamente. Então, assim, queria falar rapidamente, né? Isso aqui, poxa, nesse período aí que a gente conversou não é suficiente para a gente falar todo de refrigeração comercial, mas eu queria só para abrir-se, né, a ideia, o tamanho da diversidade de componentes. Isso aqui eu não falei nem a metade, né? Eu não falei nem um terço dos componentes que a gente usa na refrigeração comercial. Mas basicamente é essa. A diferença, né? A gente está trabalhando com componentes diferentes, a gente está trabalhando muitas das vezes com temperaturas abaixo de zero, né? A gente está evaporando muito, por exemplo, uma câmara de menos 18, vou estar evaporando aí mais ou menos a menos 30, tá? Uma câmara aí de resfriados aí, que eu vou manter 5 graus, né? Eu vou estar evaporando abaixo de zero. Então, assim, a nossa temperatura de evaporação é diferente, então o fluido de refrigerante que a gente está usando também vai ser diferente. O processo de degelo que a gente tem que fazer, porque ali no aletado do nosso forçador, do nosso evaporador, ele tem um distanciamento maior. Mas quando ele começar a congelar, a tendência é ele começar a bloquear a passagem ali do ar. E antes de acontecer isso, eu tenho que fazer o processo de degelo, que é mais ou menos a cada 6 horas, né? 4 processos por dia e tal. Enfim, quer aprender mais? Vem aqui para a EGTEC que a gente troca uma ideia, beleza? Tamo junto, aquele abraço.